Sejam muito bem-vindos, caro teleouvintes, amigos, advogados, principalmente criminalistas. Hoje é o nosso primeiro episódio do nosso podcast. Nosso podcast é um projeto que a gente trabalhou com muito carinho, porque é uma ferramenta que faz com que a gente consiga se desenvolver, trazer pessoas, principalmente no nosso mundo jurídico, que possam trazer conteúdo. E hoje, não poderia deixar de ser, trouxe um amigo, querido amigo, que é o nosso presidente da Anacrim, Dr. James Walker Jr., que vai ser o nosso primeiro entrevistado. Então eu queria trazer para vocês, queria que vocês soubessem da importância da Anacrim, ele vai desenvolver sobre a importância da Anacrim. Gostaria de dizer que eu estou muito feliz com a presença dele. Quero lhe agradecer, James, por você estar aqui conosco e queria que você desenvolvesse, falasse um pouco sobre a associação, sobre a Anacrim, nossos projetos. Andréia, é um prazer extraordinário estar aqui. Eu quero te agradecer por esse convite carinhoso para participar do primeiro episódio desse podcast extraordinário da Anacrim Niterói, São Gonçalo e região metropolitana, que tem na sua pessoa uma presidente cuidadora, acolhedora de todos nós. Então, Andréia, estar aqui hoje para mim pode ter certeza, é motivo de muita alegria, muito orgulho. E falar da Anacrim é algo que me toca profundamente. Você estava com a gente no momento da criação dessa associação, está desde o início acompanhando, vendo o que essa associação vem produzindo, vem trabalhando, vem criando, desenvolvendo, e sabe onde nós chegamos na data de hoje, na grandeza, na colossal atuação da Anacrim de norte a sul do Brasil, arregimentando advogados e advogadas criminalistas, porque nós temos no nosso corpo, nos nossos quadros, pessoas como você, que empreendem, e esse projeto é algo extraordinário. Estou contigo acompanhando de longe desde o início e hoje é a materialização de um sonho. Eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje no teu primeiro episódio. Gente, o Dr. James, ele é um presidente muito, mas muito atuante. Além de ser o nosso amigo, ele é um agregador. Ele faz com que nós, associados, desenvolva os projetos, ele consegue agregar. E ele tem uma publicidade como presidente que é só quem realmente está aqui é que sabe o que eu estou falando. Então, em primeiro lugar, mais uma vez eu agradeço. E eu queria que a gente conversasse um pouco sobre a formação, Dr. James, da Anacrim. Vamos, vamos, vamos falar como é que ela começou e, inclusive, os nossos projetos futuros. Falar lá do comecinho, né? Isso é muito Desde o início. importante. É porque quem está agora acompanhando a gente, nossos amigos e amigas desse primeiro episódio, fica interessado realmente em saber o que é a Anacrim, como ela começou. E isso é bacana de dizer, porque a Anacrim é uma associação relativamente nova. Ela foi criada no ano de 2018. Eu já era membro e presidente de uma outra associação de caráter nacional, e eu era o presidente dessa associação aqui no Rio de Janeiro. Nós tivemos um evento gigante, extraordinário, daquela associação, que foi um evento que você participou muitíssimo, né? Como sempre, você é uma pessoa que anda com a gente o tempo todo, que se entrega mesmo aos projetos. Então, nós tivemos aquele evento extraordinário e, infelizmente, as coisas não avançaram naquela outra associação por questões burocráticas, administrativas, políticas até. E foi quando nós resolvemos, então, um grupo muito grande de advogados e advogadas aqui do Rio de Janeiro resolveu criar a Anacrim, né? Até porque aquela outra associação, uma associação eminentemente curitibana, do Paraná. Então nós decidimos criar algo nosso, que nascesse aqui do Rio de Janeiro e que fosse para o Brasil inteiro, com uma pegada mais democrática, com um olhar mais humano, nas relações, mais acolhedor, enfim. E aqui não vai uma crítica a outra associação, que sejam felizes, bacana, mas é dizer que nós podemos falar das nossas virtudes, muito mais do que de defeitos dos outros. Então, foi nesse momento que nós resolvemos criar a Associação Nacional da Advocacia Criminal, e isso já tem um simbolismo muito grande, Andréia, porque nós já nascemos uma associação nacional da advocacia criminal. Significa que nós não somos uma associação dos advogados criminalistas. E nesse tempo de empoderamento feminino, nesse tempo de valorização do espaço, do lugar de fala da mulher, do espaço de atuação e de poder da mulher, através da sua competência, do seu trabalho, o que eu vejo personificado em você, André. Então, nós privilegiamos dizer que nós somos da advocacia
para já, na nossa nomenclatura, trazer algo de paridade. Isso aqui não é do advogado criminalista, tudo é do advogado. A ordem é dos advogados e a Anacrim é da advocacia, é das mulheres. Então, esse foi o primeiro passo. E aí nós criamos uma associação plural, uma associação democrática, uma associação acolhedora, que hoje está no Brasil inteiro, recebida como amicus curiae em todos os tribunais estaduais, regionais, federais e, sobretudo, no STF, no STJ. Nós estamos em dezenas de amicus curiae, fazendo tudo que podemos pela nossa classe, tudo que fazemos pela advocacia, especialmente a advocacia criminal, atuando de forma contundente, sempre muito respeitosa, mas para valorização e defesa da advocacia criminal, e é isso que nós estamos fazendo no Brasil inteiro. Então, falar da criação da Anacrim significa falar da criação de uma entidade sem fins lucrativos, que hoje tem utilidade pública para toda a sociedade, porque somos, estatutariamente, Andréia, defensores da advocacia criminal, mas também da ordem democrática, do Estado Democrático de Direito. Está lá inserido no nosso estatuto. Portanto, falar da criação da Anacrim significa trazer para o corpo da sociedade brasileira mais uma instituição de defesa dos direitos e garantias fundamentais, da Constituição e, sobretudo, da valorização da mulher e do Estado Democrático de Direito. Como você fala, James, eu concordo plenamente, porque desde a formação da associação, eu percebo uma força e cada vez mais a gente avança. Nós já estamos a 21, somos 21 estados, né? Total. Além do Distrito Federal. Uhum. Então nós avançamos, como bem falou o James, no país inteiro. E essa força, hoje, se eu precisar de um advogado no Acre, nós temos, que é o mais importante. Nós temos uma união e uma força que nunca a advocacia criminal, eu nunca sei, já sou formada há bastante tempo, eu nunca tinha sentido o que a gente sentiu com a associação. A gente se sente amparado. Então, essa importância entre o que foi dito pelo James, a importância do amparo e a importância de estarmos todos no mesmo caminho e buscando sempre nos ajudarmos, né? Que essa é a ideia. A associação traz isso. Isso que me motivou muito, desde o início, quando você já era presidente dessa outra associação. André, você me permite? Uhum. Muito bacana isso que você colocou e me fez entrar aqui rapidamente nessa pegada para não esquecer de dizer o seguinte. Você falou que nós estamos em 21 estados da federação e mais o Distrito Federal, o que é fato. Queria deixar registrado aqui que só não estamos hoje em todas as unidades federativas, ou seja, nos 26 estados e o Distrito Federal, porque tivemos no meio do caminho, nós temos só 5 anos de fundação, uma pandemia que impossibilitou uma interlocução maior, mas retomamos esse ano isso. Já vamos anunciar as novas Anacrins estaduais daqui para o final do ano, muito provavelmente já estaremos em todas as unidades da federação. E uma outra coisa bacana que você falou foi dessa possibilidade de termos uma conexão e uma interação com advogados do Brasil inteiro. O que a Anacrim criou? Criou uma teia de relacionamento. Criou um sistema de cooperação e correspondência que todo advogado ou advogado que entra para a Anacrim é inserido, primeiro no seu grupo estadual de WhatsApp, e ali começa a se relacionar com dezenas e muitas vezes centenas de colegas do seu próprio estado, mas é igualmente inserido em grupos, Anacrim Brasil 1, 2, 3, 4, 5, em grupos nacionais da Anacrim, e começa a se relacionar com advogados e advogados do Brasil inteiro. E foi providencial, André, porque ontem, num desses grupos, uma colega, que ela é até presidente da Anacrim Sul da Bahia, região ali de Porto Seguro, Trancoso, ela preside a Anacrim regional dali. Ela teve uma dúvida muito grande, estava angustiada. Ela trouxe para um dos grupos, muito mais do que uma dúvida técnica, uma angústia pessoal de uma defesa que ela está exercendo, um processo rumoroso, um processo que envolve estupro de vulnerável, então uma questão que gera muito clamor, e ela trouxe para o grupo. Imediatamente iniciou-se um debate intenso com várias orientações e perspectivas de defesa, que ela ficou absolutamente encantada e no final ela se emocionou dizendo o seguinte: eu nunca me senti, enquanto advogada, tão acolhida na vida como foi acolhida nesse grupo e agora nesse debate. Esse é um sinal do que acontece na Anacrim. Exatamente. Então, partindo desse princípio, nós temos também, eu queria muito que você falasse sobre a importância
da associação com a Ordem dos Advogados. Quer dizer, nós caminhamos juntos. A gente sabe que a Ordem dos Advogados é uma grande parceira nossa. Vamos falar um pouquinho para a gente poder desenvolver. Queria deixar a palavra contigo para você desenvolver sobre isso. André, a Ordem dos Advogados do Brasil é a nossa entidade mãe. Não existe advocacia. É impossível pensar na advocacia brasileira, e não é criminal, a advocacia como um todo, sem a nossa entidade mãe, a Ordem dos Advogados do Brasil. Tanto assim que no nosso estatuto nós temos como regra de admissibilidade para qualquer advogado ou advogada uma inscrição regular na OAB. Ninguém consegue se associar à Anacrim sem ter uma inscrição válida na Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, a relação da Anacrim com a OAB é uma relação de parentesco, é uma relação de mãe e filho. Portanto, não existe Anacrim sem Ordem dos Advogados do Brasil. Na via oposta, é importante que a Ordem entenda que a Anacrim veio para somar, porque a Ordem é grande demais, a Ordem é gigantesca e muitas das vezes restam lacunas de atuação, de representatividade e de especificidade de determinadas áreas. Falando de modo geral, a advocacia criminal sempre foi a menos olhada, a menos cuidada pela Ordem dos Advogados do Brasil. A gente sente isso. Eu sou advogado criminalista há 31 anos. Eu ingressei na universidade em 1987. Então eu tenho uma estrada considerável que me permite dizer, pela minha atuação de ordem, hoje eu sou aqui no estado do Rio de Janeiro, eu sou conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, eu sou vice-diretor na Ordem dos Advogados do Brasil, na nossa seccional, assim como sou presidente de comissão, da Comissão de Compliance da Ordem dos Advogados aqui do Rio de Janeiro. Portanto, eu tenho 3 cargos que eu reputo como cargos importantes, né? Eu sou conselheiro, sou vice-diretor e sou presidente de comissão. E essa minha caminhada de ordem, eu sou alguém atuante em ordem há muito tempo, eu via que essa era uma angústia, né, um anseio da nossa classe de advocacia criminal, justamente porque não tínhamos um olhar mais detido para a advocacia criminal. O nosso último presidente criminalista aqui no Rio de Janeiro, e pegando o nosso estado como exemplo, foi Nilo Batista, né? Tem muito tempo isso. Portanto, falar da advocacia criminal dentro da ordem sempre foi algo que não trouxe muitos olhares. Essa relação mudou. Com o advento da Anacrim, a ordem se encantou, não comigo, André, nem com você, mas se encantou com o trabalho que vem sendo realizado pela Anacrim e como a Anacrim cooptou, né, arregimentou a advocacia criminal e trouxe para dentro da OAB, do espaço de debate do sistema OAB. Portanto, soma, né? uma soma. A OAB nos completa tanto quanto nós somamos a OAB. Portanto, hoje, andar de mãos dadas com a OAB é fundamental para nós, é fundamental para a advocacia. Eu queria falar, Dr. James, sobre uma questão que eu acho importantíssima, é a respeito dos nossos projetos futuros. O que nós estamos desenvolvendo, o que nós precisamos apresentar, o que nós pretendemos apresentar para esse ano de 2023. Eu sei que tem muita coisa boa. Então, vou deixar você apresentar os nossos projetos. Andréia, falar dos projetos é algo fundamental para as pessoas, os amigos e amigas que estão aqui nesse nosso primeiro episódio, que eu tenho certeza que é o primeiro de uma série infinita de episódios. Já é um sucesso pelo número de pessoas já inscritas. Eu tive essa informação antes de entrar no ar aqui, um número extraordinário de pessoas inscritas já nos canais aqui do nosso podcast. Eu vou falar dos projetos, mas antes eu quero deixar registrado o seguinte: seja qual for o projeto, eu quero essa caneca para mim, tá? Essa aqui já é minha, tá? Vocês que lutem, mas essa aqui já é minha, tá? Porque eu me apaixonei por essa caneca. Te dizer o seguinte, bom, projetos. Vou começar pelo teu. Projeto extraordinário de comunicação, um projeto de integração, um projeto de aproximação da advocacia, que vai trazer um monte de gente bacana aqui. Eu já tô com uma pessoa convidada que já aceitou e na hora certa você vai dizer quem é. Mas, enfim, do sistema OAB, né, uma liderança incontestável do sistema OAB, que fez questão de vir aqui, já está convidadíssima essa pessoa. Mas, assim, esse projeto aqui já é um projeto extraordinário, onde a gente vai criar interação, aproximação com a advocacia criminal, abrangendo os convidados
primeiro aqui do Estado, né, do Estado todo, das subseções da OAB, os nossos presidentes de comissões da Anacrim vão vir muito aqui agregar, falar de tribunal do júri, falar de violência doméstica, falar de diversos assuntos e pautas inerentes à advocacia criminal de interesse, não só, Andréia, da advocacia criminal, mas da sociedade como um todo, das pessoas comuns que estão andando aí e precisam saber, pô, o que está acontecendo na questão da violência doméstica, da Maria da Penha? O que está acontecendo com essa questão da audiência de custódia? Tudo isso a gente vai tratar aqui. Esse é um projeto extraordinário, carimbado como sucesso já. Mas da Anacrim Nacional, eu vou dar aqui, nesse primeiro episódio, em primeira mão, para você, que é minha irmã querida, que é minha amiga, vou te dizer o seguinte. Olha o prestígio, hein? Nós já começamos a trabalhar o nosso evento nacional, que será o segundo SENAC. SENAC é uma sigla para você que está aí acompanhando a gente. SENAC é Congresso Nacional da Advocacia Criminal. Nós fizemos o primeiro, que foi um sucesso extraordinário. Para falar rapidamente, lembrando aqui, perdoem quem não fosse citado aqui, mas nós tivemos lá como palestrantes Geraldo Prado, Juarez Cirino dos Santos, César Roberto Pittencourt, Luiz Carlos Valois, Cacai, que é um parceiro de todas as horas. Eu estava lá. Você estava lá e foi em Recife, foi extraordinário, aproximadamente 500 pessoas, enfim, foi um sucesso extraordinário. E por que isso parou? Evidentemente, por uma questão muito maior, que foi a pandemia. E quisera Deus, né, André, que o maior problema da pandemia fosse parar projetos. O problema da pandemia foram tantas mortes, né, tantas vidas perdidas, que a gente lamenta muito e se solidariza a todo tempo. Mas agora que, graças a Deus, passou a pandemia, agora que a gente pode retomar projetos, então estou anunciando aqui em primeira mão, o segundo SENAC vai acontecer. Nós estamos fechando agora, na semana que vem, o espaço vai acontecer ou no finalzinho de agosto ou no começo de setembro. Então você que está aí nos acompanhando nesse primeiro episódio, já vai reservando na agenda aí. Final de agosto ou começo de setembro, nós vamos anunciar muito. Acompanha a gente lá no Instagram, no @AnacrimBR. É fundamental você acompanhar no @AnacrimBR tudo que acontece na Anacrim. Segue lá no nosso Instagram. Por quê? Porque nós vamos anunciar já o segundo SENAC, o Congresso Nacional da Advocacia Criminal, com grandes palestrantes, grandes convidados, num espaço extraordinário. Já vou dar aqui um spoiler, tá, André? Nós vamos fazer esse evento num dos espaços mais elegantes do Rio de Janeiro, no Salão Nobre da Bolsa de Valores do Estado do Rio de Janeiro, que é extraordinário, é um prédio extraordinário, é algo fantástico. Então, esse é um projeto. Outro projeto que eu vou dar aqui em primeira mão para você. Você me perguntou de projeto, então vamos de projeto. E todos já em andamento. Aí eu quero te dizer que o projeto que está em andamento é o avanço do nosso projeto de interiorização da Anacrim. Isso é muito importante. Criar diversas regionais, como essa nossa aqui, né? A Anacrim Niterói, São Gonçalo e região metropolitana, que essa é um luxo, né? Essa tem a Andréia, a doutora Andréia Perazzoli como presidente, então é um luxo muito grande. Mas nós vamos buscar presidentes do seu nível, né? Igual é impossível, mas do seu nível, e nós já vamos lançar, já nós vamos lançar. Estou dando aqui em primeira mão, a Anacrim Sul Fluminense, pegando as subseções da OAB de Barra Mansa, Volta Redonda e Resende. Tá tudo fechado já. E eu sinto, James, uma carência tão grande dessa área, não é verdade? É verdade. E as pessoas pedem. Sabe por que, André, que a gente está indo primeiro para esses espaços aí? Primeiro a Anacrim Sul Fluminense, Volta Redonda, Barra Mansa e Resende. Logo em seguida, a Anacrim região dos Lagos, vai ter como base central a maior subseção da OAB ali, que é Cabo Frio, e em seguida a Anacrim Angra dos Reis. Tudo isso já está fechado. Por quê? Tem a ver com isso que você está falando, André. Porque as pessoas têm uma carência da atuação de associação específica na nossa área, e os presidentes de subseções da OAB é que estão pedindo, me ligando e pedindo insistentemente, por favor, traga a Anacrim para cá, porque tem uma demanda gigante, as pessoas estão pedindo. Então, já, Anacrim Sul Fluminense, Anacrim Angra dos Reis, Anacrim região dos Lagos. Isso é a primeira mão para você, para o pessoal que está aqui no nosso podcast. Eu queria que você falasse um pouquinho, James, a respeito da manutenção dos nossos associados. Como é que você mantém esse equilíbrio? Eu sei que é um equilíbrio que você faz, cada vez mais cresce, cada vez mais essa união dos nossos associados vão se tornando fortalecidas. Como a gente fala e é real, nós somos a associação que mais cresce no Brasil. Então, eu queria que você falasse sobre isso, a vantagem que nossos associados têm.
Então, vamos lá, claro. Primeiro dizer o seguinte, que na Anacrim você está aqui desde o início, a gente tem lemas aqui, ninguém solta a mão de ninguém, ninguém fica para trás. Todo mundo que entra aqui é acolhido, né? É o sentimento de pertencimento mesmo. Portanto, falar que você faz parte da Anacrim significa ingressar numa família. Na lateralidade da sua família original, você tem uma família profissional. Então, ninguém fica de fora. Hoje advogar, André, cada vez sempre foi, mas hoje mais do que em outros tempos, nós vivemos um período de muito autoritarismo, de excessos, de abuso de autoridade, tanto assim que o legislativo promulga uma lei de abuso de autoridade. E não é mais possível que um advogado espere algo de ruim acontecer na sua vida para procurar uma ajuda. Se nós pudéssemos fazer um paralelo, ou metaforicamente falando, você esperar ficar doente para procurar um plano de saúde. Tenha o seu plano de saúde para, se ficar doente, você já tem ali e não fica no período de carência, né? Então é basicamente isso. Seguro, né? Um seguro. E advogar sozinho é muito ruim. Você precisa de alguém em outro estado, você não tem correspondente. Na Anacrim você tem milhares de correspondentes no Brasil inteiro que as pessoas vão te ajudar ali sem te pedir nada em troca. Você falou que vantagens nós temos. Olha, primeiro eu queria fazer um convite a todo mundo que está aí acompanhando o nosso podcast nesse primeiro episódio. Conheça o nosso site. Nosso site, que é o www.anacrim.adv.br. É fundamental você entrar e conhecer o site. Dá uma olhadinha lá, porque nós temos, se você clicar lá em cima, nas disposições do site, tem um espaço dizendo o seguinte: quais as vantagens de ser um associado? Então ali nós listamos várias vantagens. Primeiro, que você tem preferência em todos os associados, tem preferência em todos os eventos, cursos, palestras, seminários, preferência. Então, se lotar, você está na frente, você vai ter o teu espaço reservado. Segundo, o desconto. A maioria dos nossos eventos, a maioria é gratuito. A maioria é gratuito, né? Mas aqueles que são cobrados, por exemplo, esse evento que nós vamos fazer aí, que é muito grande, dispendioso, só a alocação do espaço lá é de valor estratosférico. Esses eventos serão cobrados, mas será um valor cheio para quem não é da Anacrim e um valor pela metade para quem é da Anacrim. Todo mundo vai querer participar. E você só pagando a metade do valor, você já salvou o valor da tua anuidade. Então, pagar pela metade nos nossos extraordinários eventos. Mas interagir, participar, assumir cargos, ter atuação efetiva na Anacrim, assumir cargos na diretoria, assumir cargos nas regionais, assumir presidência e atuação nas nossas comissões, porque ninguém pode esquecer que nós temos dezenas de comissões temáticas, André. Comissão da Mulher Criminalista, Jovem Advocacia Criminal, Comissão do Tribunal de Júri, Relações Penitenciárias, Comissão de Execução Penal. Então são vários campos de atividade, né, e de atuação dessas comissões, sobretudo para a construção de caráter prático, né? Pragmático, atuação, e de caráter técnico, acadêmico, que as pessoas podem ingressar, produzir, participar. Nós já lançamos livros da Anacrim, né, com vários autores, livros de mulheres da Anacrim. Então, imagina, você faz parte de uma associação e se torna autor de um livro da associação e presenteia as pessoas que você conhece, o juiz da tua comarca, né, e presenteia o colega de trabalho. Olha, eu sou membro sou coautor desse livro, tá aqui meu nome, escrevi esse artigo, lê aí, vê o que você acha. Então tem uma série, André. Fora que a gente tem dentro do nosso site um espaço, inclusive, falando sobre isso. Falando sobre textos e publicar textos, né? Exatamente. Um espaço de publicação. Muito. E agora nós estamos refazendo o nosso site. Vem um site novo que não é mais um site, é uma plataforma. Ali todo colega na Anacrim vai poder, comercializar seus cursos, palestras, seminários. Então vai ter um espaço ali, a Anacrim vai ficar com um percentualzinho para alocar ali, e a pessoa vai estar ganhando dinheiro no Brasil inteiro com quem queira comprar seu curso, palestra, seminário. Perfeito. Vai divulgando o colega, o trabalho dele, a aula dele, e ele ganhando um dinheirinho ali, né? Um pouco mais, somando um pouco mais nos seus ganhos. Então, isso vai ter no nosso site, o próximo site, que vai ser lançado aí, daqui a menos de 2 meses vai ser lançado, que é uma grande plataforma, né? E ainda sobre as vantagens da Anacrim, você está inserido nos grupos, nós chamamos de grupo de relacionamento e network, né? No WhatsApp, e se comunicar com colegas do Brasil inteiro. Você cria uma rede de relacionamento. Você vê que, vamos falar de grandes escritórios, né? Muito mais fora da área criminal, os grandes escritórios de contencioso civil, eles têm várias filiais, né? Então ele tem uma sede no Rio de Janeiro, mas tem em São Paulo, Brasília.
Eles precisam disso, manter essa estrutura. Você vai ter todas essas possibilidades de ter o correspondente sem pagar nada por isso, porque na Anacrim isso já acontece naturalmente. Exatamente. E eu queria falar para vocês que o Dr. James Walker, além de ser um grande amigo, conforme eu falei no início, além de ser esse excelente advogado, uma pessoa boníssima, ele é além do nosso presidente, ele tem um currículo que eu queria muito que ele falasse a respeito de um livro que eu especialmente eu, sou muito fã, que é um livro que ele trouxe, inclusive, que é sobre o compliance criminal. Vamos falar um pouquinho sobre isso, James? Vamos falar sim. sobre esse projeto, que é um Vamos projeto sim. que eu sou muito fã dele. Obrigado. Você é uma amiga querida. Eu trouxe esse livro aqui justamente para te presentear, André. É a minha última obra lançada. Como livro meu, esse é o meu 4º livro meu, embora eu seja autor de 8 livros, né, como coautor de outros 4. Essa última obra que eu lancei, que é um livro de compliance criminal e lavagem de dinheiro, que é esse livro é um produto de uma investigação e pesquisa muito intensa que eu fiz na Europa. Você falou aí do meu currículo, eu finalizei mestrado e doutorado na Universidade de Lisboa, né? Então, eu terminei na Europa mestrado e doutorado. Já tinha feito antes pós-graduação na Universidade de Coimbra, que tem 745 anos. Já tinha feito pós-graduação em Nova York, já tinha feito pós-graduação aqui no Brasil, mas entendi que tinha que levar o meu estudo para uma possibilidade de debate de estudo comparado fora do Brasil. E esse livro aqui, que fala do compliance criminal e lavagem de dinheiro e também de terrorismo internacional, esse livro é realmente a obra voltada para a análise que eu fiz na pesquisa acadêmica, científica, no meu curso de mestrado. Então, ele é basicamente o resultado de tudo que eu investiguei, de tudo que eu pesquisei no mestrado. E o compliance hoje é um tema do momento, é um tema, o compliance e a ESG, né? Compliance, ESG e proteção de dados são temas que abrem nichos extraordinários de atuação, de conhecimento, nichos acadêmicos para advocacia, especialmente para advocacia criminal, tá? Porque falar de compliance significa falar de questões que remetem à integridade ou à não integridade. E a falta de integridade, invariavelmente, vai gerar a produção de ilícitos, e esses ilícitos serão imputados às pessoas, sócios, gestores, administradores de empresa ou da área pública também. E isso abre uma perspectiva de campo de trabalho muito grande, sobretudo para a advocacia criminal. Eu vou confessar aqui para vocês, porque eu nunca falei isso por aí, mas ele, além disso tudo, é um grande influenciador na minha vida. Porque quando eu assisti pela primeira vez, ele me influenciou a fazer o curso de mestrado em Lisboa. Olha só. Que bacana! E além dele ser o meu grande influenciador, ele me influenciou a conhecer a matéria de compliance no IBC, que eu fiz o curso. Eu fiz o curso e me tornei Compliance Officer, mas no Instituto Brasileiro de Compliance, que eu queria que você falasse sobre isso. Ah, legal. O IBC é um projeto extraordinário. É líder de mercado na implantação, né, nesse segmento de implantação de programas de compliance. Desenvolve também uma pegada acadêmica, né, da produção acadêmica e científica de compliance. Eu tenho a honra de estar presidindo o IBC e eu te digo que já são centenas de profissionais formados pelo IBC. A gente tem parcerias extraordinárias. Eu poderia citar aqui diversas parcerias, mas eu vou citar uma só que traduz tudo para a gente sintetizar a questão do IBC. Nós temos normas ISO, normas internacionais de compliance e, enfim, de outras áreas e segmentos também. Mas existe uma norma ISO, né, de anticorrupção que ela foi trazida e internalizada no Brasil a partir de um trabalho conjunto do IBC, e isso me dá muito orgulho, do IBC com uma grande instituição que é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Portanto, a conjugação de trabalhos e esforços da ABNT e do IBC, o Instituto Brasileiro de Compliance, fez com que nós pudéssemos internalizar no Brasil uma norma ISO internacional, a norma ISO de anticorrupção. Então, eu fico muito feliz. É espetacular. E a visão que eu tive de compliance no IBC me trouxe inclusive, para a minha vida profissional.
porque é um mundo diferente, é novo, é uma matéria diferente, e nós, criminalistas, nunca tínhamos tido esse contato com a prevenção, porque o compliance é uma prevenção. E aplicarmos na nossa vida profissional, a gente vê o quanto é necessário esse conhecimento, esse conhecimento técnico, e eu, a experiência que eu tive no IBC, eu recomendo para todo mundo. Bom, estamos chegando no final. Que pena, que do pena. nosso bate-papo. Tem tanta coisa para se falar, mas hoje é uma inauguração. Hoje nós estamos inaugurando o nosso primeiro episódio. E assim que nós chegarmos, essa é a oportunidade que a gente está tendo, é para convidar você, a convidar todos que queiram participar. E nós sempre chegamos ao final e nós vamos querer, é um mimo, um presente que a gente fez para presentear a todos que estão aqui. Eu quero deixar esse presente para você, James. Entre muitas coisas que a gente sabe que ainda tem para vir, muitas coisas boas que tem para vir, que eu considero um grande presente para nós, advogados criminalistas, ter acesso a grandes congressos, a ouvir pessoas que a gente sabe só tem a nos agregar. E eu estou deixando aqui esse presente para você, que todos que vierem vão ganhar, que é a nossa viseira e o nosso boné. Que lindo! Para mim? Que nós fizemos gente, especial para os nossos convidados. Que você, coisa que é o nosso linda. primeiro, está recebendo aqui. Que lindo! Vou usar, já vou usar no fim de semana na praia. Se der sol, tô com o meu, tá? Olha, André, eu não tenho palavras para agradecer. Lindíssimo, não esperava mesmo, que bacana. Só alguém com a tua capacidade, com a tua visão, com o teu senso de empreendedorismo, André, para fazer algo assim. Ou seja, dar um mimo, um presente, um boné, uma viseira para os convidados. Eu fico lisonjeado, estou feliz demais de estar aqui hoje. Esse episódio de estreia, acho até que nem merecia estar aqui, podia ter alguém maior do que eu aqui, mas fico feliz demais de estar aqui. Fico feliz demais de estar aqui no teu episódio de estreia desse podcast extraordinário. Deixo o convite para você que está acompanhando a gente aí, seja qual for a plataforma, para que você divulgue, para que você repasse esse podcast, porque nós vamos trazer pessoas sensacionais aqui, verdadeiras aulas de direito, eu acho que nós vamos ter aqui, né? Pessoas extraordinárias, experiência, né? Prática, experiência de vida, de como foi o início da profissão, como você se estabeleceu, como um grande advogado começou a vida, porque ninguém nasce gigante, então trazer para você a esperança de você se tornar alguém cada vez maior e melhor na profissão. Isso é muito bacana, né? Então estou muito grato, estou muito feliz, e esse aqui já é meu, e essa caneca também. Muito obrigado, tá? A caneca também. Eu que te agradeço imensamente por você estar aqui. Você é uma pessoa, como eu lhe falei, um grande amigo e uma pessoa que eu admiro muito. E essa admiração, essa visão que eu tenho certeza que muitos advogados têm, principalmente nossos jovens, como você bem disse. Ninguém nasce sabendo, quer dizer, então os jovens advogados têm uma grande referência na nossa associação, que é o nosso presidente James, que é você. Eu agradeço muito pela estreia, estou muito feliz, muito emocionada por você estar aqui. E se inscrevam no nosso podcast e estamos abertos. Nossos próximos episódios vão ser em breve. E muito obrigada. Avante, Anacrim. É isso aí, Andréia. E eu queria deixar para todos que nos assistem, tem muita juventude assistindo a gente, sabe? E aí a jovenzinha advogada, o jovem advogado, fica ali olhando, poxa, que bacana, que estrutura, que legal. E a advogada pensa, eu queria ser igual a doutora Andréia. Você é espelho, né? Você é inspiração para muitas mulheres. Eu queria escrever como o Dr. James. E a pessoa fica pensando, eu acho que eu estou vivendo um sonho, isso é uma utopia. E aí eu queria terminar dizendo o seguinte, se você acredita, faz. Se você tem esperança, persista, porque se você acha que tudo isso aqui é uma utopia, eu invoco então as palavras de Eduardo Galeano. A utopia é como o horizonte. Está lá longe. Eu caminho 2 passos e o horizonte se afasta 2 passos. Eu dou 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Nunca alcançarei. Então, para que serve a utopia? Justamente para isso, querida Andréia, para nos fazer caminhar. Eduardo Galeano, para vocês que estão com a gente. Um abraço grande a todos e muito obrigado. Muito obrigada.